Chicago, 1978. Uma cidade movimentada, cheia de vida, festas e crianças rindo. Em meio a tudo isso, um homem sorria mais do que todos. Ele era conhecido como Pogo, o palhaço. Tinha a maquiagem perfeita, as piadas certas e a confiança dos pais. Mas por trás da pintura vermelha e do sorriso forçado, escondia-se um dos assassinos em série mais brutais da história dos Estados Unidos. Este não é um conto de terror. É real. E seu nome era John Wayne Gacy. Nascido em 17 de março de 1942 em Chicago, Gacy cresceu em um ambiente tóxico. Seu pai, John Sr., era alcoólatra, violento e humilhava-o constantemente, chamando-o de moleirão por causa de uma hérnia inguinal que desenvolveu na adolescência. Esse trauma marcou profundamente sua psique. Na escola, era visto como solitário, manipulador e obsessivo. Trabalhou em um restaurante aos 16 anos, onde abusou sexualmente de um colega menor de idade. O caso foi arquivado, mas marcou o início de seu padrão: usar posições de confiança para atrair vítimas vulneráveis. Em 1967, foi preso por assédio a um adolescente. Condenado a 10 anos, cumpriu apenas 18 meses. Ao sair, não mudou. Reinventou-se. Criou uma empresa de construção, tornou-se ativo na comunidade e, em 1975, criou seu alter ego, Pogo, o palhaço. Usava a inocência das crianças como escudo. Enquanto fazia piadas para elas, planejava seu próximo crime. Sua casa em Norwood Park parecia normal por fora, mas por baixo do piso do porão havia um túnel de horror. Entre 1972 e 1978, ele sequestrou, torturou e matou pelo menos 33 jovens. Alguns foram estrangulados com cordas de balão. Outros foram asfixiados. Muitos foram enterrados sob o concreto do porão. Outros escondidos em espaços falsos nas paredes. O cheiro de decomposição era tão forte que vizinhos reclamavam. Gacy dizia que era o esgoto. Um encanador foi chamado. Encontrou corpos. Gacy pagou os 27 mil para que ele ficasse em silêncio. O monstro continuou livre, até que um jovem chamado Robert Pist desapareceu. Depois da prisão, Gacy não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se mais ativo. Fundou a PDM Contractors, uma empresa de construção bem-sucedida. Era membro respeitado do Partido Democrata local, organizava eventos comunitários e frequentemente se voluntariava em hospitais infantis. Em público, era o homem mais simpático que você poderia conhecer. Em privado, era um predador em série. Sua transformação em Pogo, o palhaço, foi estratégica. Criou a persona para se aproximar de adolescentes vulneráveis. Muitos eram garotos que viviam na rua em busca de emprego ou abrigo. Gacy oferecia trabalho temporário na sua empresa. Prometia dinheiro, comida, um lugar para dormir. Quando eles entravam em sua casa, ele os drogava, abusava e matava. Alguns foram mantidos vivos por dias, outros morreram imediatamente. Usava técnicas de controle psicológico, isolamento, intimidação, chantagem. Gravava conversas, tirava fotos, guardava lembranças. Um diário encontrado pela polícia revela anotações perturbadoras. Hoje trouxe um novo amigo. Ele confiou em mim. Foi fácil. Ou, eles sempre choram no final, mas eu sorrio. Sua casa tinha um porão amplo, onde instalou um sistema de ventilação para disfarçar o cheiro. Cavou túneis, construiu paredes falsas. Quando o espaço ficou cheio, começou a enterrar corpos sob o concreto. O último corpo foi encontrado debaixo da laje da garagem. A polícia estimou que, se não fosse descoberto, Gacy teria continuado por anos. Entre 1972 e 1978, pelo menos 33 jovens desapareceram após terem contato com Gacy. Muitos foram vistos pela última vez entrando em sua casa. Alguns vizinhos ouviram gritos abafados. Outros notaram um cheiro insuportável vindo do porão. Mas ninguém imaginava a verdade. Até que em dezembro de 1978, um jovem chamado Robert Pist desapareceu. Estava conversando com Gacy sobre um emprego temporário. Nunca chegou em casa. Sua mãe ligou para a polícia no dia seguinte. A investigação começou com pequenas pistas. Testemunhas viram Gacy com Robert. Gacy mentiu sobre o emprego, e registros mostravam que ele já tinha histórico criminal.
A polícia obteve mandado de busca. Quando invadiram a casa, o que viram gelou o sangue. No porão, encontraram corpos parcialmente enterrados, alguns em decomposição avançada. Roupas de palhaço, brinquedos, fotos de vítimas. Um verdadeiro inferno sob uma casa comum. Em poucos dias, 29 corpos foram exumados. Outros 4 foram encontrados em canos falsos. Os 33 corpos nunca foram identificados. Gacy assistia tudo impassível, sorrindo, como se estivesse orgulhoso. Durante o interrogatório, mantinha um sorriso constante. Quando perguntaram por que matava, respondeu: "Eles me provocavam." Quando questionado sobre os corpos, disse: "Não sei do que vocês estão falando." Mesmo com DNA, testemunhas e provas irrefutáveis, negou até o fim. O julgamento durou 6 semanas. Testemunhas descreveram o horror. Mães choraram ao ouvir como seus filhos morreram. Fotos do porão foram exibidas. Gacy, sentado, sorria. Desenhava palhaços. Em 13 de março de 1980, foi condenado a 33 penas de morte. Recebeu a notícia com um sorriso. Disse: "Sou inocente." Nunca demonstrou remorso, nem uma única vez. Durante o processo, Gacy se tornou uma figura macabra. Vendia pinturas de palhaços para colecionadores. Um homem que transformou o mal em arte. Ficou conhecido como o Palhaço Assassino. Sua imagem inspirou filmes, livros e lendas urbanas. Em 10 de maio de 1994, foi executado por injeção letal. Seu último pedido? Uma refeição completa. Frango frito, morangos, batatas fritas, biscoitos e Pepsi. Pediu para ser cremado. Negaram. Temiam que seu corpo se tornasse um santuário para fãs do mal. Seu cadáver foi enterrado em um cemitério não marcado. Ninguém sabe onde. O monstro sumiu, mas seu legado permanece. O caso de Gacy mudou para sempre a forma como vemos os palhaços. Antes, eram símbolos de alegria. Hoje, para muitos, são figuras de medo. O Palhaço Assassino inspirou filmes como It, séries como American Horror Story e alimentou o medo clowns em todo o mundo. Mas o mais assustador não é o que ele fez. É o quão fácil foi se esconder em plena luz do dia. Ele não usava máscara, usava maquiagem. E enquanto ria para crianças, enterrava corpos sob seus pés. Psicologicamente, Gacy era um narcisista patológico com traços de psicopatia. Não sentia empatia, remorso ou culpa. Via suas vítimas como objetos. Em entrevistas, admitiu que gostava do poder que sentia sobre elas. "Eu controlava tudo", disse. Quando queria, eles sorriam. Quando queria, choravam. Mas o maior crime foi o impacto social. Gacy usou a inocência das crianças como arma. Transformou um símbolo de alegria, o palhaço, em uma figura de terror. Hoje, muitas crianças têm coulrofobia, medo de palhaços, por causa de casos como o dele. Este vídeo não glorifica Gacy, glorifica a memória das 33 vítimas, jovens que tinham sonhos, famílias, futuros, que foram enganados por um homem que usava a inocência como arma. Eles merecem respeito, e é por eles que contamos essa história, para que nunca sejam esquecidos, para que o monstro não roube também sua dignidade. Muitos familiares ainda lutam por justiça. Alguns corpos nunca foram identificados. Um retrato falado de um jovem desconhecido circula até hoje. Talvez ele tenha um nome. Talvez uma família o espere. Se você reconhecer alguém, entre em contato com as autoridades. E aí você teria coragem de sorrir para um palhaço novamente? Deixe nos comentários. Se você chegou até aqui, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Porque esta é apenas a primeira história. E se você tiver uma história real de terror para contar, envie-nos para o e-mail fixado abaixo do vídeo. Talvez ela vire o próximo episódio. O terror está só começando. Até lá, lembre-se, nem todo sorriso é de alegria, e nem toda máscara é de palhaço.